Aleluia. No Salmo 121, fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós confiamos em Ti. Aleluia. Não há outro Deus igual a Ti, Jesus. Não há outro Deus. Aleluia. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. E confiamos em Ti. Declaramos, Senhor, que nós confiamos em Ti. Aleluia. Levante suas mãos, querido, e adore esse Deus maravilhoso. Não há outro Deus como o nosso Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Aleluia. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro igual a Ti, Jesus. Louve ao Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Adore ao Senhor, querido. Levante suas mãos. Exalte esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim.
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo, 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 tudo. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Só tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro. Não há outro igual a ti, Jesus. Tu és adorado, tu és exaltado, tu és santo, santo, santo. Tu és santo, tu és santo, 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 santo. Só tu és adorado neste lugar. Só tu és exaltado neste lugar. Tu vives e reina para sempre, para todo sempre. Aleluia. Tu és adorado, Jesus. Tu és exaltado. Glórias e glórias a ti. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Levante suas mãos e declare: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas
chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo em mão. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Graças a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vocês que estão aqui, um grupo pequeno, pode assentar. Você que está aí na sua casa, que Deus seja grande sobre a sua vida, que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre você e que as misericórdias dele, que são infinitas, que a bondade do Senhor, que a graça desse que é o único e é justo, esteja sobre você de forma real, de forma bela, de forma linda. Hoje eu quero te convidar hoje a fazer uma avaliação das circunstâncias na sua vida, na sua casa, na sua família, diante de tudo que está acontecendo no mundo neste momento. Eu te convido a fazer essa avaliação de vida diante de tudo que está acontecendo. Parece que o mundo virou de pernas para o ar com essa pandemia, mas eu acredito que não. Eu acredito que essa pandemia só está servindo para aflorar, para trazer para fora aquilo que já existe no coração do homem há muito e muito tempo, guardado, velado, camuflado, escondido. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tem permitido, porque não foi Ele que enviou essa pandemia, esse vírus, isso é coisa do homem, é nós, é nossos erros, nossos pecados, as nossas ações e as nossas omissões é que tem causado isso. Mas Deus, Ele é bom e Ele está permitindo com isso, que seja aflorado a verdade dentro do coração do ser humano. Então eu quero te convidar a fazer essa avaliação
diante deste momento de pandemia, diante da morte de um cara chamado George Floyd, lá nos Estados Unidos, que deflagrou um movimento antirracista em todo o mundo. A morte de uma criança chamada Miguel, de apenas 5 aninhos de idade, que por total culpa e desprezo de uma riquinha que estava fazendo a sua unha, abriu mão de cuidar, de ter um pouquinho de paciência com uma criança de 5 anos de idade, e ela morreu. Diante da morte de Pedrinho, outra criança, aliás, mais uma que foi cravada de balas por policiais. Eu quero fazer aqui um parênteses, policiais que não representa policiais, porque a corporação é respeitada e lá tem homens de bem, mas infelizmente tem pessoas que não a representam. Mas mais uma morte no Rio de Janeiro de uma criança que foi cravada de bala por policiais que se acham acima e fora da lei no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que mata o seu povo. Quantas vezes Deus quis te ajuntar debaixo das mãos dele e você não quis. Então, eu quero te convidar a fazer essa avaliação, essa análise de circunstâncias na sua vida, e eu quero tomar como base hoje 2 grandes mulheres extraordinárias, e não é de graça que eu escolhi 2 mulheres para trazer essa mensagem. Poderia escolher um homem, mas eu não quero e não vou. Eu quero escolher 2 mulheres para trazer a reflexão do texto no dia de hoje. Uma chamada Noemi, que foi mãe, esposa, sogra, serva de Deus, e a outra Ruth, que também foi mãe, sogra, filha, esposa, serva de Deus. E nós vamos ter aqui, eu vou fazer a leitura de um texto que está aqui no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim, acompanhe-me na leitura, por favor. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Verso 6 diz então: se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, no verso 8, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência com você, como vocês usastes com os que morreram e comigo, Verso 9 diz: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhes disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amargura o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Ofra, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela.
No verso 15, disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Verso 16, disse porém Ruth: não me insta para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei eu sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus amados, fazendo uma avaliação na vida de Noemi, sobrou o quê? Não sobrou nada, nada. Saiu de Israel com grande esperança de um futuro brilhante, e foi para o país de Moabe, com esperança, pensou que lá naquele lugar teria um novo começo que lhe traria dividendos, lucros, mas agora o quadro era desolador. Viúva, pobre, com idade avançada. O que prenderia ela ali naquele país? Qual a razão da sua permanência naquele lugar que por 10 anos tinha lhe acolhido? O que se revelava o futuro dessa mulher? E das suas 2 noras? O que seria dessas pobres moças? Que situação elas estavam? Pensando em tudo isso, a melhor coisa a fazer era voltar para casa, voltar para o seu país, voltar para a sua terra. As notícias que ela tinha recebido era que em Israel o Senhor tinha voltado a abençoar o seu povo. A esperança tinha voltado para Israel. Apareceu uma luz no fim do túnel. A única coisa que poderia prender Noemi e Moabe eram as suas 2 noras. Então, ela tomou uma decisão: voltar para a sua terra. Era uma decisão muito difícil, mas era a melhor solução. Então, determinada a voltar, a recomeçar agora, no meio do seu povo, na sua própria terra, ela comunica essa sua decisão às suas noras. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nessa hora, nesse dia, nem todos têm coragem de voltar. Nem todos têm coragem de encarar o passado. Porque às vezes o passado traz péssimas e amargas lembranças, e muita gente não quer encará-lo. Voltar ao passado para muitos é encarar os erros cometidos, é encarar os erros mal resolvidos, ou as decisões mal resolvidas que ficaram pendentes em algum lugar lá no passado. Nem todos querem encarar suas raízes. Muitos temem, ao se olharem num retrovisor da vida, ou no espelho da vida, e perceberem que tem dívidas a pagar, que ficou coisas, questões lá atrás, que não foram resolvidas. Então, o voltar ao passado é o acerto de contas, que muitos não querem isso. Por isso, muitos vivem fugindo, angustiado, sofrendo, ou talvez por ter deixado algo inacabado, mal resolvido lá atrás. Talvez hoje seja a hora de voltar
voltar para pôr um fim a essa dor que tanto lhe incomoda, a essa dor que tira o seu sono todas as noites, essa dor que lhe incomoda nos melhores e nos piores momentos da vida. Na vida, muitas vezes, temos que recomeçar. Não há nada de errado disso. Não há. É preciso ter coragem para voltar a um lugar cuja saída não foi tão vislumbrante assim. E Noemi talvez tivesse que enfrentar a humilhação dos parentes com seus questionamentos. Certamente eles iriam perguntar: cadê seu marido? E os seus filhos? E suas noras? Elas não lhes deram neto, lembrando que ter filho naquela época era bênção, não ter era sinônimo de maldição. Certamente as cobranças não seriam poucas sobre Noemi. Imagine a vizinhança comentando, uma vizinha, aquela fofoqueira falando com a outra: você viu Noemi? Saiu daqui com uma mão na frente e outra atrás e voltou pior. Adiantou o quê? Que vida, hein, Noemi? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, presta atenção. Comentários maldosos vamos encontrar em todos os lugares, especialmente quando decidimos recomeçar nossas vidas. Mas Noemi tinha que encarar essa situação. Pior não poderia ficar. O preço era alto demais, mas ela tinha que arriscar. Novas esperanças, uma luz surgiu no fim do túnel. E num dado momento, Noemi chama então as suas duas noras, olha para elas, e com um coração pesado, toma outra decisão duríssima: despedir-se delas. Ela ponderou e achou que a melhor coisa era enviá-las de volta à casa dos seus pais. Eu creio que Noemi deve ter pensado assim: a humilhação vai ser menor. Entre a humilhação dos judeus e a humilhação dos moabitas, pelo menos ser humilhada entre os seus parentes talvez seja menos sofrível. Então ela os aconselhou a voltar para a casa de suas mães. Então ela olha nos olhos das suas noras e com um forte abraço, e a Bíblia diz que com lágrimas, ela diz: volta, filhas minhas, volta para a casa de vossas mães. Veja quantas perdas na vida de Noemi. Perdeu o marido, perdeu os filhos e agora estava perdendo as noras. Sem nada, sem dinheiro, sem emprego, já na velhice. A dor no coração dessa mulher devia estar insuportável. Porque toda separação é cruel. Toda separação é cruel. Só que essa separação era sem retorno. Se pelo menos as noras lhes tivessem dado netos, talvez haveria ainda um elo de ligação entre elas, mas não havia nenhum elo de ligação mais entre elas, caso elas se separassem, ou a partir da separação daquele momento. Portanto, a despedida estava mais para um adeus do que até breve. Por isso as moças, a Bíblia diz que elas choraram em alta voz. Elas sabiam quem era Noemi, elas sabiam o valor que a sogra delas tinha. Mas Noemi reconhece uma grande qualidade nas noras, e a Bíblia registra isso. Noemi reconhecia a fidelidade na vida daquelas moças. Enquanto casada com seus filhos, elas honraram esse compromisso, e bendito seja aqueles que honram o compromisso do casamento, do matrimônio.
Deus precisa hoje, meus irmãos, de uma geração comprometida com Ele, com as verdades bíblicas. E eu quero deixar claro, com as verdades bíblicas, não as verdades da igreja, de uma denominação, mas com as verdades ensinadas na Bíblia. Deus precisa de uma geração que não tenha um coração dividido. Eu vejo que Deus anseia por uma geração que tem uma aliança de lealdade e fidelidade com Ele, com o Deus Todo-Poderoso, e não rompam laços que foram criados na cruz, debaixo de sangue. Ruth, ela teve uma vida marcada por renúncia. Imagine que Ruth deva ter ponderado se ficaria ou não em Moabe. Ficar em sua terra certamente lhe asseguraria um novo casamento. Saindo de sua terra, que garantias ela tinha? Ficando na sua terra, estaria perto da sua gente, que falava a sua língua, que tinha os mesmos costumes, perto dos seus pais. Agora, seguir Noemi implicava em renunciar a tudo que ela tinha na vida. Era partir para a incerteza. A única coisa que ela tinha em seguir Noemi era isso. Não teria um lugar certo para ficar. Ela correria o risco de não ser amada, acolhida numa terra estranha. Então, o que prenderia Ruth, a sua sogra? Todos os seus sonhos de mulher casada caíram por terra. Todos os seus planos caíram por terra, rolaram pelo chão. Saindo dali, esses sonhos pareciam mais remotos ainda. Renunciar à sua parentela implicava em receber a excomunhão deles, possivelmente, e talvez até com certeza. E será que ela estava disposta a pagar esse preço? Porque lá em Judá seria algo completamente diferente. Seria algo arriscado, seria algo novo para essa moça chamada Ruth. Teria que fazer várias concessões para se adaptar a um novo país, a uma nova realidade. Outro problema era que aquele povo a abraçaria? Como ela seria tratada pelos inimigos do seu povo? Porque moabitas e judeus eram inimigos mortais. Os judeus eram um povo orgulhoso, de costumes e leis diferentes dos moabitas, e que tratava os seus inimigos como cães. O judeu, ele olhava para o outro era ímpio, era gentil, não prestava. Então Ruth estaria disposta a romper com as tradições e os costumes do seu povo e partir por uma terra de incerteza? Deixaria para trás laços que havia aprendido desde a sua infância? E o mais sério ainda, estaria disposto a abandonar os seus deuses, os deuses dos seus pais? Isso significaria de vez romper com o paganismo politeísta para ser monoteísta, pensando assim: será que isso era compensador para aquela moça? Agora observe, Ruth, ela aprendeu muito com Noemi. Ela aprendeu muito com Noemi acerca do verdadeiro Deus, do Deus de Israel. Não um Deus antropomorfo, meio gente, meio animal, meio qualquer coisa. O seu coração havia sido tocado por um Deus diferente do que ela tinha conhecido até aquele exato momento. Algo que ela ainda não tinha experimentado, ela passou a experimentar com a convivência com uma mulher chamada Noemi. O vazio do seu interior havia dado lugar a uma plena convicção de um Deus poderoso, um Deus que
responde às inquietudes humanas, um Deus que não faz distinção de gente. Um Deus que, para mostrar aos humanos a sua verdadeira face, mostrar aos humanos o seu caráter, Ele enviou o seu legítimo e único filho à terra para morrer por um povo que nem o amava. Esse era o Deus que Ruth estava conhecendo. Um Deus que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por mim e por você. A vida de Ruth, ela tem as cicatrizes do amor de Deus. Ruth viu em Noemi uma pessoa diferente, então ela aprendeu o que significava a palavra renúncia, o que é ser desapegada das coisas deste mundo. Ela aprendeu com a sua sogra valores que transcendem a horizontalidade da vida. Noemi dava pouca importância para os tesouros terrestres, mas ela aprendeu a acumular tesouros nos céus. Ruth viu na prática o que era ser uma pessoa totalmente comprometida com Deus. Tanto que a própria Noemi elogia a conduta das noras nesse particular. Noemi havia se dedicado à vida familiar. E ela foi fiel ao seu companheiro amado, mesmo no meio das lutas, da escassez, da necessidade, mesmo quando teve que partir para uma terra estranha. Uma tremenda dedicação aos filhos, amor e serviço ao Deus soberano. Aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ruth aprendeu isso com Noemi. Poderia perder tudo, mas jamais perderia o amor por Deus. Ruth viu na dedicação familiar de sua sogra um exemplo de mulher temente a Deus. Ela aprendeu na prática o que é amar. Ela aprendeu na prática o que é amar a família. Mesmo em meio às tragédias da vida, ela aprendeu. Mesmo as desgraças que sobrevêm sobre nós, ela aprendeu a amar a família. Ela viu que não importam as circunstâncias, nada justifica renunciar o certo em detrimento do errado. Nada, nada. O certo vai continuar sendo certo. Ela aprendeu que não há dinheiro que possa comprar um caráter moldado segundo os padrões estabelecidos por Deus. Noemi passou a representar tudo de bom, tudo que era de mais nobre, tudo que era de mais honesto, tudo que era de mais edificante. Então Ruth viu que a lealdade está acima de qualquer coisa. Ela aprendeu que a abnegação faz parte da vida, e principalmente da vida cristã. Cada vez que Ruth pensava, mais certa estava de que a melhor escolha era ficar ao lado de sua sogra. Custasse o que custasse, ela não a perderia. Por nada desse mundo ela perderia o amor de Noemi. O povo, a língua, os costumes, etc, etc, etc. Tudo isso era muito pouco pela alegria que teria ao ficar ao lado de sua amada sogra, que ganhou uma dimensão bem maior que a própria mãe. Assim, Ruth foi a filha biológica que Noemi nunca teve. Se seguir Noemi era um privilégio, para Noemi ter Ruth como filha seria uma bênção. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, preste assunto aqui, por favor.
Ruth é o maior de todos os exemplos bíblicos de que Deus não faz acepção de pessoas. E eu falo isso com o coração partido porque eu estou indignado nesses dias por conta desse racismo tolo e imbecil que circula no mundo entre os homens. Eu estou indignado por causa daquela criança Miguel, por causa de Pedrinho, de Floyd e tantos outros. Depois então que Ruth aprendeu acerca do verdadeiro Deus, não havia mais barreira. Não via mais barreira. Ela não via mais fronteiras e obstáculos, não existia mais obstáculos que impedisse a seguir Noemi e a servir esse Deus tremendo, altíssimo e soberano. Um grande amor havia ligado o coração de Ruth ao coração de Noemi, e nada, nem o tempo ou a distância, fariam romper o elo que as ligava para sempre. Eu fico impressionado com o amor de Ruth por Noemi, me impressiona de verdade, porque isso me faz lembrar do amor que Deus sente por mim, do amor que Deus sente por você. Deus moveu os céus e a terra para nos ter nos braços dele. E o evangelista João diz que ele nos tem e nada pode nos arrancar das mãos dele. Está lá no capítulo 10. Deus seria capaz de trocar reinos por nós. Ele seria capaz de abrir os mares para nos ter. Ele seria capaz de fazer o sol parar para te ter. Só há uma coisa que Deus não pode fazer. Essa aí não tem como, é impossível. Ele não tem como fazer, é parar de te amar. É deixar de te amar, isso ele não pode. Tanto que o profeta Jeremias, ele eternizou as palavras de Deus quando ele disse, lá no capítulo 31 ele registra isso, ele diz: há muito que o Senhor se me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí, com gentileza eu te atraí para mim. Uma vida de comprometimento, uma vida de lealdade, de fidelidade. E assim chegamos ao ápice desse livro que tem o nome de Ruth. Após fazer esse balanço, depois de medir os pós e os contras, Ruth toma uma decisão. A decisão de ficar com Noemi, não importasse quais fossem as circunstâncias. Ela não a deixaria. Então, justamente naquele momento dramático de separação, Ruth faz a sua primeira declaração de amor para a sua sogra. E ela diz: e deixe de seguir-te. Em outras palavras, Ruth está dizendo: nem tente me convencer, nem tente me convencer a te abandonar, que isso será impossível. Eu já me decidi e ninguém vai fazer eu voltar atrás ou mudar de opinião. Observe a força dessa afirmação. Não adiantava Noemi insistir para que Ruth não a seguisse. Seria inútil esse apelo. Abandonar um amigo em meio à guerra é a pior e talvez a maior de todas as covardias. E Ruth havia aprendido o valor da lealdade, o valor da fidelidade. Não se deixe um amigo para trás. Não se abandona um amigo caído ou ferido. E Ruth deve ter olhado bem nos olhos de Noemi para dizer a segunda frase que ela diz: por onde quer que fores, irei eu, não importa onde. Contudo que fosse ao lado de sua sogra amada,
Esse era o pensamento de Ruth. Olha, meu irmão, presta assunto. Jesus um dia ele fez uma promessa tremenda para nós. Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus não nos deixou para trás. Ele nunca abandonou um ferido. Jesus nunca deixou ninguém no meio do caminho, porque esse alguém caiu. A promessa dele foi: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Meu irmão, minha irmã, olha para mim. É tempo de avaliarmos as circunstâncias. Vamos avaliar as nossas vidas. Se preciso voltar em alguma coisa, então voltemos. Se precisa pedir perdão a alguém, então vamos pedir. Se precisa avançar em alguma coisa, então vamos avançar. Se precisa abrir mão de uma amizade que está lhe fazendo mal, então abra. Se preciso dar 2 passos para frente, dê. Se preciso recuar, então recue. Haja. É tempo de você avaliar as circunstâncias. Esse é o momento para tomar as decisões. Precisamos tomar decisões. E aí então, voltemos para o lugar onde Deus está agindo. Primeiro tem que se decidir, tem que avaliar as circunstâncias da vida, da casa, da família, dos seus relacionamentos, da sua vida como um todo, porque ela não pode ser departamentalizada, fatiada. Sua vida é um todo. Então avalie, pondere, tome suas decisões. Aí sim, depois disso, vá para o lugar onde Deus está agindo. Vá para o lugar onde Deus está abençoando. Vá para o lugar onde Deus tem as suas mãos estendidas, onde Deus tem trabalhado. E ali fiquemos. Pois é o lugar onde Deus está abençoando, é o lugar onde devemos ficar. O lugar onde Deus está agindo é o lugar onde devemos permanecer. É o lugar da verdade, é o lugar da sensatez. É o lugar do certo. É o lugar onde está a mão do Altíssimo. Ainda que isso nos custe muito. Mas se tomarmos essas decisões, se ponderarmos, se avaliarmos as circunstâncias da vida e fazer o que tem que ser feito, acredite, nós vamos estar desimpedidos para trilharmos livremente em direção às bênçãos do Eterno. Se você ler o final do livro de Ruth, você vai ver que Noemi, no final, ela teve tudo de volta, ela teve a alegria de falar, de pegar o seu neto nos braços e falar: Deus me deu um filho, e daquele menino viria Jesus, o nosso Salvador. Noemi foi restituída de tudo. Ela ponderou, avaliou, decidiu o que tinha que ser decidido, ainda que fosse cortando na carne. Mas ela voltou para onde Deus estava abençoando. Que Deus possa te abençoar e te dar sensatez e coragem para você fazer isso. Mas eu ainda quero abusar do seu tempo. Cadê Hudson? Está por aqui? Hudson, essa câmera aqui está frontal, essa aqui? Essa aqui que está mais perto de mim, não é essa? Beleza.
Eu quero falar agora com quem está aqui, com você que está aí me ouvindo. Eu escrevi um texto essa semana. Não vá avaliar aqui o português, os pontos, as vírgulas. Não perca com esses pormenores. Eu escrevi um texto chorando porque eu estava com raiva e ainda estou. Eu quero concluir a mensagem de hoje lendo esse texto que eu escrevi para você sentado na minha sala, em lágrimas, com raiva. E ao escrever eu parei muitas vezes para enxugar as lágrimas. E eu só digitei aquilo que estava no meu coração e eu disse: basta, chega. Eu estou com raiva, eu não vou me calar. Eu tinha acabado de ler o texto seguinte. Na internet eu vi um texto chamado Caso do Menino Miguel. O texto dizia o seguinte, diz que é de um autor desconhecido, eu não sei de quem é. O texto diz: as unhas da patroa ficaram ótimas. A manicure segue trabalhando na pandemia. O cachorrinho passeou, voltou para casa e já está alimentado. O homicídio foi considerado culposo. O Estado recebeu 20 mil reais de fiança. O processo corre em segredo de justiça. O nome da patroa não foi revelado. Ela foi liberada para responder em liberdade. E Miguel? Miguel foi sepultado 2 dias atrás. Após ler esse texto, eu não me contive em lágrimas. Meu coração partiu, aliás, ele ainda está partido. E uma agonia, uma raiva tomou conta da minha alma. Então, chega, basta. É preciso falar. É preciso gritar. Manifestar, brigar literalmente, se for preciso. Mas não podemos nos calar diante do que está acontecendo. E todos nós sabemos, isso sempre aconteceu nesse país. Sempre. Precisamos nos posicionar diante desses descalabros. Eu estou em lágrimas. Eu estou inconformado, eu estou com raiva do Brasil. E entenda, não é raiva do meu país, porque eu amo. Do país aqui, entre aspas, desse sistema nojento, que perdura desde sempre nesse país. Eu estou profundamente envergonhado. Só me resta o corar de vergonha, como diz o profeta Daniel lá no seu livro. Sabe por quê? Porque eu sou homem, eu sou filho, eu sou marido, eu sou pai, eu sou avô, eu sou pastor e confesso, eu não aguento mais esse racismo burro, eu não aguento mais esse racismo burro, tolo, imbecil, e mais outros adjetivos. Com respeito a você que está me ouvindo, eu não vou falar. Mas confesso, está aqui engasgado na minha garganta. E não me venha, por favor, não me venha dizer que não existe racismo nesse país. Não me venha dizer que um bando de brancos se acham superior nesse país. Não me venha com isso. Por favor, não me fale essa asneira. Pois eu vou ser obrigado a me divergir de você. E o pior, eu não vou te respeitar, isso mesmo. Eu não vou te respeitar porque eu não aguento mais. Eu sou neto de um avô negro. Meu avô era negro, minha avó era branca.
E eu só me dei conta de que existia essa desgraça chamada racismo durante a minha adolescência. Pois eu fui criado numa família onde não se falava não seja racista ou antirracista, não tinha isso. Fui criado numa família que ninguém falava da cor da pele. Éramos e somos todos iguais, é assim que eu fui criado. Eu sou pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina. 2 dos meus filhos são brancos e um filho meu é negro, filho biológico, os 3. Eu sou avô de 2 netos lindos, as coisas mais maravilhosas que Deus me presenteou na vida. Um é branco e o outro é negro. Na minha casa, tudo que os meninos faziam, minha filha também podia fazer. Tudo que minha filha fazia, meus filhos também podiam fazer. Eu sempre ensinei que se o homem pode fazer alguma coisa, qualquer coisa, a mulher também pode, e vice-versa. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos. Racismo, sexismo, misoginia, nunca fez parte da história da minha família. E assim eles cresceram. Meus filhos cresceram. E eu louvo a Deus pelos filhos que tenho. Eu louvo a Deus pelo caráter, pela vida dos meus 3 filhos. Quem os conhece sabe que eles são pessoas honradas. Mas eu pensava que eles estariam protegidos, que o mundo, as pessoas melhorariam a partir dos ensinamentos e que de alguma maneira, de alguma forma, pudéssemos imprimir essa verdade em outras casas, em outras gente. Só que não. Eu imprimi sim. Como os meus pais imprimiram em mim, eu imprimi nos meus filhos essa verdade. Eu imprimi essa verdade na minha casa. Mas lá fora a realidade é outra, é triste, é cruel. Então, como pai de família, como pastor, como cidadão, como homem, eu não posso me calar. Chega, basta. Não dá para ficar calado. Quantos Miguéis, quantos Pedros, quantos Floyds mais vão ter que morrer? Me responda, por favor. Eu não aguento mais isso. Basta, nós somos todos iguais. Eu estou com uma raiva. Essas lágrimas aqui são de raiva, de indignação. E eu não quero me acalmar. Eu não posso me calar. E sem falar nesse machismo burro que já extrapolou a imbecilidade humana. Machismo esse que nos dias de hoje é encabeçado pelo cristianismo religioso. Eu falo isso? Sim, pelo cristianismo religioso. Eu quero deixar bem claro, pelo cristianismo religioso, e não por Jesus, não pela Bíblia. Eu sou um pastor evangélico só para te lembrar. Jesus nunca diminuiu o ser humano, ainda que esse vivesse de modo a pecar. Pelo contrário, quando você lê a Bíblia, você vê Jesus dirigindo as suas palavras mais duras,
não contra os pecadores, mas as palavras mais duras de Jesus foram dirigidas contra os religiosos, contra os guardiões do templo daquela época. Jesus sempre valorizou e dignificou o ser humano. Jesus sempre valorizou e dignificou as mulheres. Basta, gente. Chega. Já que não vejo outra alternativa, e confesso, eu não estou vendo. Me perdoe. Eu não estou vendo outra alternativa. E se o que existe é somente essa dicotomia estúpida, preto e branco, homem, mulher, hétero, gay, cristão e não cristão, esquerda e direita, uma dicotomia estúpida que se instalou no Brasil e no mundo. Basta, já que só existe essa dicotomia, então eu tenho que me posicionar de um lado ou de outro. Então, eu me posiciono do lado do preto, eu me posiciono do lado da mulher. Não dá mais para ficar, ou não dá mais para ser simplesmente não racista. Não dá. Para ser simplesmente não racista, é preciso ser antirracista. Não dá mais para ser simplesmente não machista. Eu não sou machista, não dá mais para não ser simplesmente não machista. Tem que ter a hombridade de lutar e defender o valor e o direito da mulher em toda a sua plenitude. E se liberdade e direito da mulher é sinônimo de ser vagabunda, porque quinta-feira esse foi o tema que mais circulou no Twitter. Porque quando a mulher quer ser livre, quando a mulher fala, eu posso fazer tudo que eu quero e devo fazer, não há diferença entre eu e você, homem. O Twitter passou a chamá-la de vagabunda. Então, se para defender a mulher é ser vagabunda, então eu estou do lado das vagabundas. Se para acabar com o racismo é preciso ir para as ruas e brigar e dar porrada, então vamos para a rua, vamos brigar, vamos dar porrada. Eu não sou a favor da violência, mas se não há outra forma, então vamos. Basta, chega. Eu não posso me calar. Não dá mais para assistir crianças negras, mulheres negras, homens negros sendo assassinados, abordados, tendo seus direitos jogados para baixo do tapete, como se nada existisse. Ei, vamos queimar esse tapete. Não dá mais para esconder essa sujeira debaixo do tapete. Mulheres sendo agredidas pelo fato de serem mulheres. Não, eu não posso me calar. Mulher, preste atenção. Mulher, preste atenção. Mulher, preste assunto. Deus te fez mulher. Ele não errou. Então seja a melhor mulher que você puder ser. Pois não existe nada neste mundo mais magnífico do que você, mulher. Não existe. Mulher não tem direito à igualdade. Mulher não pode fazer porque é mulher. Ah, quantas vezes ouvimos isso e talvez já até falamos. Mulher não pode fazer porque é mulher. Não. Eu não posso me calar. Qual marido pede consentimento para cortar o cabelo? Mulher, preste assunto. Vai à luta. Jesus disse que você tem direito igual a qualquer outro homem ou qualquer outra pessoa na face da terra. Se ele pode, você também pode. Os meninos podem transar. As meninas, se transar é piriguete, é puta. Se eles podem transar, você também pode. Se ele pode cortar o cabelo, você também pode. Se ele pode estudar, você também pode. Se ele pode ir e vir, você também pode. Se ele tem liberdade para usar qualquer roupa, você também tem. Mulher, você pode tudo. Tudo.
Basta, chega. Eu não vou me calar diante disso. Uma pessoa será agredida, desprezada, diminuída, hostilizada pela cor da sua pele. Não, eu não posso me calar. Este assunto. Não aceite esse desconforto. Lute, brigue, grite. Faça o que tiver que ser feito. Mas não aceite ser menos do que você é. Você é imagem e semelhança de Deus. Basta, chega. De verdade, eu estou com raiva. Eu não vou me calar. E por favor, os fariseus de plantão, não confunda a minha fé em Cristo com racismo. Não confunda. Não confunda a minha fé em Cristo, em Jesus, por machismo, sexismo, misoginia, homofobia. Não confunda a minha fé em Cristo com essas coisas, porque não é. A Bíblia diz que não é, e eu creio na Bíblia. E eu te faço um desafio, leia a Bíblia, ó, sem os óculos do catolicismo e sem os óculos do protestantismo, sem os óculos desse evangelicalismo ridículo que está impregnado nas igrejas de hoje. Leia a Bíblia sem os óculos da religião, seja católica, evangélica, protestante, seja lá o que for, e você verá a verdade por si mesmo. Verá a verdade com seus próprios olhos. Você vai conseguir enxergar o que é o verdadeiro cristianismo pregado por Jesus. Você vai ver. Se Cristo te libertou, então você é livre. E nele, em Cristo, somos livres. Somos um. Somos todos iguais. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Me perdoe a minha emoção, mas é raiva. É raiva. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Eu te louvo. Eu te louvo pelo Deus que o Senhor é. Eu te louvo pela graça e a bondade que o Senhor tem derramado. Embora muitos homens não tenham compreendido isso, eu te louvo. Eu te agradeço porque tu és bom. Aliás, tu és extremamente bom. Tu és justo. Tu és infinitamente misericordioso. Eu só quero te agradecer pelo que tu és. Venha sobre nossas vidas. Ensina-nos a avaliarmos as circunstâncias, a ponderarmos e fazermos o que temos que fazer. Fazermos o que tem que ser feito. E depois que fazemos o que tem que ser feito em cada área de nossa vida, aí nós podemos nos direcionar e caminhar para debaixo da tua bênção, porque lá é o lugar que devemos estar, lá é o lugar que devemos ficar. Eu te agradeço em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.